Muito bem, você esperou e nós chegamos, não é? Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o programa Câmara Esportiva. Como sempre, recheado de novidades e de visitas. Hoje teremos aqui a presença do técnico vitorioso do Flamengo, categoria Sub-20, o Laruccia, e o assessor de imprensa do Flamengo, time profissional, o Herrera. E sempre presente o companheiro de trabalho, de jornada, Juliano Rico. Cada dia ele fica mais rico, não é? Você que está aí acompanhando a partir desse momento, se você perder algum lance do programa, você pode repeti-lo nas mídias sociais, não é? No Face, na TV Guarulhos e também nas outras mídias, né? Você não perde nada se você quiser. Bom, Juliano Rico, os nossos cumprimentos. Tudo bem, mestre? Boa tarde para você, Herrera, Laruccia. Um abraço ao telespectador do Câmara Esportiva. Passar a régua hoje na segunda divisão, né? Repercutir. Passar a régua, né? Passar aqui. Sempre tem notícias. Sim. As notícias que virão, aí no caso, vai ser do arbitral, sorteio dos grupos, mas a Série B se encerrou no último sábado, para nós aqui, né? Fazer um balanço desse Flamengo 2019 e já projetar não só a Copa São Paulo, mas também os jogos abertos do interior, onde o Flamengo vai representar a cidade de Guarulhos, na Marília. Esse é um assunto muito sério que vamos focar, que é os jogos abertos do interior, com alguns problemas lá da comissão organizadora e também da Secretaria de Estado do Esporte. Alguns problemas que nós vamos abordar aqui. Bom, vamos apresentar os convidados. Juliano, por favor. Já que ele está com o microfone na mão e gosta de falar pouco, menino, né? Tudo bem, Herrera? Tudo bom, Juliano? Mais uma vez, sempre uma honra. Mestre, Rafa, Tassinho, todo mundo que está nos acompanhando. E, infelizmente, o ano ainda não acabou, mas profissionalmente, né? Acabou e vamos falar bastante aí. E se o ano acabou profissional, para esse rapaz aqui do nosso lado, continua, né? O Rafael Laruccia, tudo bem, Rafael? Prazer em tê-lo. Primeira vez aqui no estúdio, né? Primeira vez. Seja bem-vindo. Uma honra, Tássio. Juliano, obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho lá no Sub-20, que agora, daqui para frente, o ritmo é frenético e vai pegar fogo lá. Tá certo. Antes da gente entrar, passar aquele recadinho agora do Facex, Tassinho, pode ser? Então vamos lá. Amanhã teremos lá no Teatro Padre Bento, à 13h, o lançamento aí da Volta Ciclística de Guarulhos, mais um evento organizado pelo Facex, que já se tornou aí tradição aqui em Guarulhos, né, Tássio, telespectador, o Facex sempre organizando aí grandes provas no ciclismo. Teremos o Circuito Montanhês, a Volta Internacional, mas o convite aí é para a Volta Ciclística de Guarulhos, com cobertura, claro, do Câmara Esportiva. Estaremos lá amanhã, lá no Teatro Padre Bento, à 13h, divulgando esse grande evento. Então, parabéns mais uma vez ao Facex e toda a organização por essa Volta Ciclística de Guarulhos. Muito bem. No próximo ano, o Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, terá a presença de dois clubes que estavam na 2 e desceram, levaram rasteira e caíram. O Velo Clube, 35 pontos, o Capivariano, 29 pontos, subiram da 3 para 2. Para 2. Caíram, que vai fazer companhia para o Flamengo, não é? No próximo ano. Taboão da Serra somou só 10 pontos. E São Carlense, né? O São Carlos, que fez 8 pontos só, também desceu. Então esses dois clubes... Além do Batatais, que foi punido pela Federação Paulista, né? Está suspenso, vai perder o início da A3, por isso foi rebaixado para a Série A2, para a segunda divisão. Ainda cabe recurso, né, Herrera? Mas o Fernandópolis já participou do arbitral da Série A3 do ano que vem, então tudo leva a crer que teremos a companhia do Batatais. O Fernandópolis, de fato, foi uma surpresa. Não é? Ninguém acreditava no Fernandópolis. Começou mal, inclusive. Montou um bom time. Perdeu pontos, não é? Sim. Montou WO, inclusive. WO, estava em crise, não tinha dinheiro para pagar o presidente preso, vice junto. Vice junto. E de repente explodiu, né?
Não, montou um Eu bom acho que time, tem que Tassi. levantar um busto. O Fernandópolis Pro time tem que inteiro, levantar né? o busto para o Guarulhos. Para o AD Guarulhos. Sim. Porque a AD Guarulhos é que deu o impulso para o Fernandópolis. É. Perder aqui em casa daquele jeito. E o Guarulhos estava vencendo por 1-0, né? E aí é que tá. Mas O Ricardo tem que levar. Ô, Ricardo, está assistindo aí? Levanta um busto aí para o Fernandópolis, tá? Que vai disputar o ano que vem a 2 do futebol paulista. Mas É no muito lugar do mais, Guarulhos, né? muito mais. Tá, se a gente já vai gerar agora, dá tempo de um comentário rápido. Então, muito mais também, né, Tassi? É claro, a gente tem que valorizar o Fernandópolis, é verdade. Mas se o Flamengo caprichasse um pouquinho mais... Não, o Flamengo perdeu para ele mesmo. Exatamente. Se o Flamengo caprichasse um pouquinho mais, né, era para o Flamengo estar no lugar do Fernandópolis. Era só não ter empatado com a Francana aqui. Uma vitória simples, 1-0, era para o Flamengo. Eu não digo que o Flamengo iria subir, porque o Flamengo teria que enfrentar o Fernandópolis. Né? Mas o Flamengo iria. Vai pegar o Fernandópolis. Não, mas pegar o Fernandópolis. Se a gente ganha da Francana aqui, a gente pega o Fernandópolis. Pegar o Fernandópolis. Aí o Flamengo Pegar jogava por 2 empates. Jogava por 2 empates. Exatamente. Então o Flamengo jogaria por 2 empates, decidindo em Guarulhos. E era para subir o Flamengo e não o Fernandópolis. Alguns jogos que deixaram aí pontos de interrogação, né? A gente falando assim, né, tá, não é menosprezo ao Fernandópolis, a gente já está vendo, Não, inclusive... quem foi ao estádio viu. A gente, inclusive, está inventando nada, né? A gente está vendo já os melhores momentos, né? Aliás, quero agradecer aos comentários lá no YouTube, né, do pessoal parabenizando a gente por termos ido lá para Jundiaí. Também cumprimentar o pessoal de Jundiaí que deixou seu comentário lá no canal do YouTube, torcedores do Paulista. Tassi, time que quer ser campeão não pode escolher adversário, que a gente diz. Mas se a gente puder evitar alguns, né, eu entendo que o confronto com o Fernandópolis seria um confronto mais equilibrado do que o Paulista de Jundiaí. Embora esteja numa última divisão, eles têm uma estrutura que o Flamengo não tem aqui. Isso não é desrespeito. Existem times com boa estrutura. O Flamengo é um dos times que tem uma boa estrutura e tem times com estrutura abaixo do Flamengo. A maioria dos times da Série B tem uma estrutura abaixo do Flamengo, né? Agora, se a gente pudesse empurrar o Paulista ou Marília para a final, melhor. Por quê? Já jogaria classificado, já jogaria na Série A3. Ser campeão, ótimo, mas é aquilo que você sempre fala. Mais importante do que ser campeão é subir. Sim. É o primeiro objetivo. Então eu entendo que o Flamengo montou um time bom, com uma boa proposta. O Flamengo tinha um estilo de jogo definido, e o Rafael está aqui, o Herrera está aqui, podem falar, acompanharam dia a dia até mais do que nós. O grande problema do Flamengo se deu em 2 pontos, na minha opinião, tá? O primeiro deles, a questão emocional. O Flamengo teve um jogo com o Barcelona aqui, na primeira rodada, você lembra disso? Que o Flamengo terminou o jogo com 9, contra um time que era penúltimo. Se não é o Piauí dar aquele arranque dele lá, o Flamengo teria empatado o jogo. O jogo com o potente Suzano, né? Contra o Jabaquara. Contra o Jabaquara também estava com 1 a menos e ganhou de 1-0 gol do Piauí no último minuto. Do Piauí. Contra o Suzano, jogo na mão. Para o Flamengo brigar pela liderança. O lateral foi expulso com 2 minutos do segundo tempo e o Flamengo tomou a virada. Então teve essa questão emocional, na minha opinião, e essa questão emocional pesou em alguns jogos, dentre eles com o Paulista aqui. Acabou pesando. E um segundo ponto, que aí eu acredito que o João Batista acabou não corrigindo, que foi o seguinte: como o Flamengo tinha uma proposta muito definida, tá, telespectador Rafael e Herrera, ele tinha uma proposta muito definida que era do sair tocando. O Flamengo raramente dava chutão. Naquele jogo contra o Itapirense, quando o Itapirense veio para cima do Flamengo e que o Flamengo passou a ter dificuldades, o Flamengo começou a dar chutão pro Piauí lá na frente. A bola não transitava defesa, meio campo e ataque. E quando caía no meio campo, eu notava um Custódio, depois um Vitinho individualista, um Wallace individualista, mas não por mal, tentando buscar espaços. E aí eu notei que o João Batista acabou não conseguindo corrigir isso. E quando ele pegou times que subiam a marcação, o Flamengo tinha dificuldade em sair jogando. Foi assim com a Francana aqui, foi assim com o Paulista aqui. O Flamengo, eu pude constatar uma coisa que o Herrera sempre disse, que o Flamengo joga melhor fora que em casa. E em Jundiaí fez um bom jogo, fez aquilo que pôde, e a gente falou na transmissão, né, Tassi? Vir para Jundiaí
com um placar contra é complicado. O Flamengo jogou bem, embora o João Batista tenha mudado quase metade do time para esse jogo, mas não deu. Aí eu já deixo a pergunta para você, Herrera. Do que você está vendo ali, dá para manter essa base para o ano que vem? Ah, Juliano, assim, como você mudou o time, metade do time para sábado. O João Vitor, que é o lateral esquerdo titular, sentiu na sexta-feira uma pancada no tornozelo, machucou sozinho no treino na véspera do jogo. Entrou o Vinícius. O Nailton entrou na lateral direita por causa do Thomas, estava suspenso. O Vitinho entrou de ponta, né, de atacante, por causa do Matheus. E o João Paulo entrou como zaga no lugar do Gustavo, que foi pro banco. Foi pro banco. Acho que entrou o Dedé no meio também. Entrou o Dedé no meio no lugar do João Paulo. 5 novidades no time. Então, mas assim, eu acho que nessa fase final, eu acho que o time se comportou bem. Eu acho que, né, claro, a gente pegou um grupo na segunda fase que Matonense e José Bonifácio desistiram do campeonato. Sim. Pegamos uma terceira fase, Tapirense, não achei tudo isso. Pegamos um Mauá também conseguiu complicar aqui, né? Não, conseguiram complicar. O time foi normal. Foram 5 derrotas esse ano, né? 2 pro Suzano, uma pro Guarulhos, uma pro Paulista, 2 pro Paulista, e uma do Rio Branco. Que, aliás, em 3 minutos eles decidiram exatamente, que foi exatamente por... Eu acho que assim, a maioria das derrotas, foi questão de falha, óbvio, né? Mais falha nossa do que mérito dos caras. Claro, eu acho que o time do Paulista era um sério candidato, fez melhor campanha e tudo mais, mas opinião minha e de alguns outros companheiros, o time da Francana, na minha opinião, era muito melhor que o do Paulista. Eu achava, né? Então, mas enfim... mas assim, boa parte do elenco, João Paulo, Thomas, Piauí, já não tem mais idade ano que vem. Esse ano era o último ano deles. Ano que vem você pode ter um Bruninho, um Wallace, João Vitor, próprio Vitinho, né, que ainda vai jogar uma Copa São Paulo esse ano. Custódio, Irving. O Zé, o goleiro. O Zé, que é 98. Erilan, você tem... Ainda existe uma base, mas assim, acho que um dos principais, né, hoje... Os mais experientes do time, que era o João Paulo, Piauí e o Thomas, já não tem mais idade para o ano que vem. Mas dá para montar, eu acho. Dá para montar um time bom, né? Vamos ver. Agora é trabalhar. Larucci, você encaixa quantos jogadores do Sub-20 nesse profissional? Olha, um dos principais pilares do nosso trabalho no Sub-20 é preparar atletas para que eles estejam em condições de subir para a equipe principal e jogar num nível dentro da realidade ali da divisão que a gente joga, né? Esse ano nós tínhamos no elenco do profissional alguns jogadores oriundos da categoria de base. Hoje no nosso elenco, o nosso elenco do Sub-20 é um elenco bem jovem, né? A maior parte do nosso elenco ali ainda tem mais 2 anos de Sub-20 pela frente. Mas eu vejo que ali a gente tem em torno de uns 5 a 6 jogadores ali já prontos para fazer parte do grupo Sub-20, do grupo profissional. Tanto que alguns esse ano já subiram em alguns momentos para fazer alguns jogos treinos, até para os jogos do Campeonato Paulista mesmo, alguns atletas do Sub-20 já serviram ao profissional. Então a gente tem uma base muito boa do Sub-20 ali que com certeza vai servir bem o profissional para o próximo ano. Herrera, o assessor de imprensa sabe tudo do clube, não é? Ou quase tudo. Então eu faço a seguinte pergunta. O técnico João Batista, você ouviu? Você tem conhecimento? Ele permanece à testa do Flamengo? Mestre, não dá para saber, né? Não dá, a gente não tem como cravar isso. Eu acho que uma preparação ainda, claro, provavelmente vai começar esse ano, nomes, jogadores e tudo mais, mas não dá pra gente cravar. Há comentários que o Matosinho estaria para vir pro Flamengo. Como você falou, quase tudo, dessa parte eu já não sei, mestre, não sei te dizer. Mas não foi conversado ainda nada, Herrera? Não sei, Juliano, essa parte assim, diretoria, essa semana, por exemplo, foi semana de despedida, pagamento de jogador e tudo mais. A gente ainda não sentou ainda, não sei se o presidente, o pessoal, o Peru, o Adilson, sentaram e conversaram, entendeu?
Então é difícil a gente saber. O Flamengo não foi como deveria ir, por conta do acaso, por conta do futebol, enfim, fatores extras, ou foi pelo estilo de jogo que o técnico imprimiu? Ah, mestre, eu acho que a gente deixou o acesso escapar aqui no jogo primeiro jogo, contra o Paulista. Eu acho que ali já, igual o Juliano falou, ir com 2-0 para Jundiaí já foi muito difícil, reverter, fazer 3 gols lá. A gente sabia, claro que a gente, enfim, estava na esperança, óbvio que tem que existir. Mas, igual você falou, eu acho que muitos jogos em casa a gente deixou a desejar. Eu fiz essa pergunta porque há rumores, não é? Principalmente da torcida do Flamengo, que ela é inflamada, né? Uma parte da torcida é inflamada mesmo. Então, há comentários de que o técnico João Batista usa um expediente não muito propício para o futebol de hoje, que é a retranca. É um time que joga fechado, procura não sofrer gols e fazer se acontecer num contragolpe, enfim. Mestre, ele é o técnico da divisão. Se você vê vários times que jogam a Bezinha, jogam nesse estilo. Eu acho que para você jogar hoje em alto nível, um futebol mais, igual o pessoal fala, futebol moderno, que até o próprio Rafa pode falar que ele é um pessoal dessa nova geração de técnicos, ele é um técnico da velha guarda, é um técnico, né, do futebol passado, antigo, que a gente fala. Então é o estilo de jogo dele, como a maioria dos treinadores dessa divisão. Eu acho que você leva um time muito mais na vontade, na raça, o time tenta, mas é um técnico da divisão, a gente fala. É um técnico de Série A3, de Série A2, que é um técnico desse nível de futebol, entendeu? Agora, se você fala um futebol mais moderno, um futebol mais atual, eu acho que é um nível já de uma Série A1, de uma Série B de brasileiro, divisões mais altas, entendeu? Mas dessa divisão, Série A3 e segunda, eu acho que ele é um belíssimo treinador. É o estilo de jogo que a divisão pede. Tem que ressaltar o trabalho que ele imprimiu ao Flamengo, né? Com uma folha de pagamento relativamente baixa, né? Sem recursos maiores, tem que tirar leite de pedra, não tem dúvida nenhuma. É claro que todo mundo quer ver um time para frente, time jogando para frente, não jogando para trás e fazer gols. Mas é a cabeça do técnico que está aí, é o objetivo do técnico que está aí. Se o Flamengo estivesse classificado hoje, estivesse já pronto para disputar a A2, aliás, a Série A3, eu acho que a maior parte da imprensa, de torcedores, estaria enaltecendo o trabalho do técnico. Lógico. Como não foi, Sim, então surgem as críticas. Normal, mas é normal. Juliano, hoje, boa né? pergunta. Não, a pergunta que eu faço para você, Herrera, até em cima disso, porque alguns clubes da série B já estão correndo atrás, né? Pelo menos já captando recursos para o ano que vem, enfim. Então, é justamente essa pergunta que eu faço para ele. Fiz, aliás, se o João Batista ia ficar. Bom, jogadores, já sabe algum que pode no ano que vem, também nada. Não dá pra saber, né, Júlio? Porque só começa em abril, né, Júlio? Não dá pra gente ter uma mas previsão. Não tem ainda alguns nomes. Tem. Eu que falo, tem esse, mas não pode falar. Não, assim, tem crescente ainda tem eleição no final do ano, né? Então a gente não sabe ainda o que pode vir, o que vai vir. Não dá pra gente cravar alguma coisa. Hoje... Você acredita que dê pra começar em fevereiro? Não, sim. Isso aí, obviamente. Até em janeiro, se tudo der certo, em janeiro deve começar já uma preparação. E, assim, igual a gente estava falando, só para, acho que até encerrar esse assunto, Bezinha, times de camisa, a gente fala que praticamente já subiram todos para o ano que vem, vai ter uma Francana, um Flamengo, São José e Rio Branco. E outro ingrediente, que esse ingrediente vai pesar no campeonato do ano que vem. É o ano político. Exatamente. É o ano em que as cidades escolhem os seus prefeitos e vereadores. E, claro, o interior vai vir bem fortalecido. Também, né? pode ser que sim. Vão aparecer aí os investidores, o candidato que vai injetar dinheiro. Então não vai ser fácil, não. Mas eu acho que tem como fazer um planejamento igual foi ano passado, igual foi esse ano. E agora, o pensamento hoje, virar a página, esperar passar essa semana de eliminação, de não conquistar o acesso,
e focar hoje, claramente, no Sub-20. Tem Copa São Paulo batendo na porta aí, faltam 2 meses. E aí, depois de uma possível Copa São Paulo, a gente vê o que pode acontecer, ou durante ainda esse final de ano, preparação de Copa São Paulo, surge alguma coisa. Não dá para trazer o técnico português lá do Flamengo do Rio? Ah, mestre, sinceramente, tendo o elenco que ele tem, até eu consigo dirigir aquele time, viu? Muito bem, voltamos aqui com Câmara Esportiva, um programa que fala de esportes, não é? Profissional, amador, enfim, acompanha o desenvolvimento do esporte na cidade. E já está de malas prontas aí para acompanhar os jogos abertos do interior, lá na longínqua Marília. E o Flamengo está lá com prognósticos de trazer uma medalha de ouro, né? Com certeza. A gente vai para essa competição. Nós temos 2 objetivos principais nessa competição, né? O primeiro, óbvio, é o objetivo esportivo, que é buscar o título, né? Nós viemos de uns jogos regionais onde a gente foi campeão e fizemos uma campanha muito boa, muito expressiva. Os adversários foram muito fracos, né? Sim e não, né? A gente cruzou numas quartas de final, por exemplo, nos jogos regionais com o São José, que hoje é semifinalista do Campeonato Paulista. Chegou lá aí é difícil. Hoje o São José é semifinalista do Campeonato Paulista e nós passamos por eles nas quartas de finais por 3-1. Não vou negar, tiveram adversários no nível um pouco abaixo do nosso, mas o mais importante é que a gente soube se impor, soube fazer o nosso jogo e obtivemos resultados expressivos contra esses adversários, né? Em nenhum momento tivemos dificuldades. Talvez ali numa semifinal foi um jogo que foi um pouco mais complicado ali, que era um adversário que não era tão forte, mas a gente acabou se complicando um pouco. Mas foi uma campanha muito expressiva, né? Onde a gente sofreu apenas 1 gol na competição, né? E marcamos 26 gols. Que isso se repita lá em Bauru. Que isso se repita. Obviamente, Obviamente, os jogos abertos eles têm um nível superior dos jogos regionais, mas a gente tem certeza que a nossa equipe está ali no mesmo nível das equipes mais fortes da competição e a gente vai para buscar aí o primeiro lugar nessa competição. E o outro grande objetivo que a gente tem com essa competição já é uma preparação para a Copa São Paulo. Sem dúvida. Juliano, tem uma Antes camisa aqui. disso, exatamente, antes de deixar a perguntinha para o Rafael, a camiseta vai ser sorteada hoje, conforme prometido, né, meus amigos? Já está o nome ali no potinho, o Herrera vai sortear daqui a pouquinho o nome, então se você não ganhar, a culpa é do Herrera. Rafael, a pergunta que eu te faço é a seguinte, os jogos regionais lá em São Sebastião, teve uma tabela bem apertada, jogos todos os dias. A pegada nos jogos abertos é essa também? Jogo todo dia? A pegada nos jogos abertos é essa também. Jogo todo dia. Lá vocês jogaram num campo com grama sintética, se eu não me engano, né? Teve um campo com grama sintética. 2 jogos a gente jogou grama natural. Foram 2 jogos. E Marília a mesma coisa? Em Marília só grama natural, Só né? grama natural. Só grama natural. Muda bastante o jogo, né? Apesar que lá em Marília, pelo que a gente viu das fotos, pelo que a gente conhece, os campos são bons, né? Então, para a nossa equipe, que é uma equipe que busca o tempo todo propor o jogo, ter posse de bola, que gosta de ter a bola, gosta de ficar muito tempo com a bola no pé, um terreno bom é fundamental para o nosso jogo, né? Então, a grama sintética nesse sentido facilita, até porque a gente consegue acelerar mais o jogo, dar mais velocidade, mas o campo de grama natural também, com uma grama boa, um corte baixo ali, a gente também consegue ter Se adequa mais à sua realidade. Embora o Flamengo treine no Cícero também, que é grama sintética, treina no Antônio Soares de Oliveira. Aí a pergunta que eu te faço, com jogos todos os dias, deve ser à tarde o jogo, naquele horário... Tarde e noite. Vai ter tarde e noite, quer dizer, 2 climas diferentes. Sim. Tem o desgaste, é uma preparação para um jogo à tarde, uma preparação para um jogo à noite. Jogos todos os dias. Quantos atletas você vai levar lá para Marília e como é que vai ser o revezamento? Nós vamos com 22 atletas, tá? 2 equipes completas, né? 2 jogadores por posição. O revezamento ele vai de acordo com o nível de desgaste. É muito difícil um atleta de alto rendimento conseguir jogar jogos seguidos em dias seguidos, né? Então a gente vai ter um controle muito rigoroso com relação a isso, a nível de desgaste, principalmente pela intensidade que a gente gosta de propor no jogo, que é um jogo sempre em alta intensidade, então o desgaste é grande.
A nossa equipe ela é treinada, ela é preparada para jogar nesse nível de intensidade, né? Nós temos uma comissão técnica muito capacitada com o Rogério na preparação física, o Iago, o preparador de goleiro, que também me auxilia, e o Tom, que é meu auxiliar. E a gente busca trabalho sempre em alta intensidade, os nossos treinos eles são sempre em alta intensidade, para que a equipe esteja apta a jogar também nessa intensidade que a gente deseja. Você como professor de educação física, não é puxado para embora sejam jovens, né, Tassi, mas jogar todos os dias, não vem ao caso de repente, porque tem esportes, tem modalidades, né, Tassi, que você até consegue pôr todo dia. Agora, o futebol, um campo com dimensões oficiais, um jogo que deve ser pelo menos 3, 4 horas da tarde, numa época o Tassi do interior do estado sabe que aquela região é quente pra caramba. Um sol para cada um e bota sol para cada um nisso. Não é o caso, de repente, não sei se dá para fazer um pedido mais para frente para a organização dos jogos, fazer uma tabela diferente com o futebol? Seria interessante que a gente tivesse essa possibilidade, porque realmente o desgaste é muito grande, por isso que a gente vai com 2 equipes completas, para ter essa possibilidade de revezar, e quanto a isso, eu fico muito tranquilo, porque nós temos um elenco muito capacitado, e o tipo de trabalho que a gente propõe para eles no dia a dia, a gente atende todos os atletas da mesma forma, né? Então a gente não tem o hábito de, vamos treinar aqui a equipe principal, dar uma atenção maior para a equipe principal e se der Tem que tempo treinar por igual, né? Então todos os atletas em todas as sessões de treino nossos, eles têm a mesma minutagem, o mesmo tipo de atividade, a mesma carga de treino. Então todos eles estão preparados, é um elenco bem qualificado. Então, com relação às trocas, né, a poupar algum jogador em algum momento que vai ser necessário, a gente fica tranquilo, mas seria muito interessante se a gente tivesse essa possibilidade de ter uma folga no meio da competição ali, talvez quando terminasse a primeira fase e passasse para o mata-mata, tivesse uma folga ali de pelo menos um dia. Mas aí é uma coisa que está acima de nós ali, a gente não tem muito como interferir. Só mais um gancho antes de passar para o mestre. Eu pergunto isso, Rafael, porque é o seguinte, nós teremos os jogos abertos, serão 15 dias ali de pauleira, e você tem dezembro e janeiro já vem a Copa São Paulo. Então essa maratona acaba te preocupando para uma preparação para a Copa São Paulo lá na frente, de repente de um jogador acabar se machucando. Não, a lesão é do jogo, a gente sabe disso, pode acontecer. Mas você tem alguma lesão, de repente, por excesso de jogos? Juliano, são jovens, 18 anos, mas mesmo assim está suscetível a isso. Tem alguma preparação também já visando a Copa São Paulo? Sim, o nosso planejamento ele já engloba todas essas competições que a gente joga. Então, desde o início do ano, quando a gente iniciou o trabalho, a gente já pensava em Copa São Paulo, né, lá na frente, passando por todas as competições que a gente teria ao longo do ano no nosso calendário. E o trabalho todo ele é feito pensando justamente nisso, no volume de treino, no desgaste dos atletas. Então, assim, é óbvio que sempre existe uma preocupação, mas não é algo que tira meu sono, não é algo que me preocupa muito, porque o nosso trabalho da comissão técnica, ele é muito controlado com relação à carga de treino, para que a gente não sofra com esse tipo de lesão. Como você disse, as lesões elas são inerentes ali ao esporte, né, à prática do esporte de alto rendimento, mas a gente está preparado para isso. Lesões por desgaste, por excesso de jogo, a gente faz um trabalho muito bem planejado e muito bem controlado para que isso não aconteça. Pode acontecer, mas a gente sabe que o risco é baixo. São mais lesões por contato, por torção, assim, que a gente corre um risco maior mesmo. Herrera, vamos ao sorteio então? Vamos sortear a camisa do Flamengo? Vamos ver quem... Atenção, senhoras e senhores. Não tem nenhum nome escolhido já, tá? Só para avisar a todos. Olha, se bobear até com o negocinho da caixa, ó, da loteria. Que beleza. Vamos lá. Atenção, Otávio de Lima, final do telefone 8177. Otávio de Lima. Otávio de Lima, final do telefone 8177. Tá? Ele que ganhou a camisa do Mengão aqui, do time da cidade. Então o Tassinho vai entrar em contato, ou a nossa direção aqui vai entrar em contato com o Otávio de Lima para retirar esta bela camisa de passeio da Associação Atlética Flamengo. Otávio de Lima. Bom, vamos embora? Vamos embora já, mestre? Já, despedida do Herrera.
Obrigado, mestre. Obrigado, Juliano, Tassinho, a todos que estão nos acompanhando. Vocês que cobriram mais um ano nosso, né? Estaremos lá em Marília também. Né? O ano ainda não acabou. Agradecer mais uma vez pelo convite. Infelizmente não deu, batemos na trave. Mas ano que vem acredito que tudo vai se resolver. E até os Jogos Abertos, até a Copinha, se Deus quiser. Obrigado a todos. Larutia. Agradecer também ao convite, Tassi, Juliano, Tassinho. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, estou à disposição. E um agradecimento também à torcida do Flamengo aí que sempre acompanha o nosso trabalho, sempre prestigia o nosso trabalho. Temos grandes desafios pela frente agora. O trabalho que vem sendo feito está muito bem feito, muito bem realizado. Então vamos buscar esses objetivos que a gente tem daqui para frente. Agradecer aí aos telespectadores também e mandar um grande beijo para minha família. Tassi, rapidinho, 2 minutos. Mesmo Não o dá Flamengo... 2 minutos, passa o tempo. Não, rapidinho, então 1 minuto e meio. O Flamengo, embora eliminado esse ano, eu vejo que o Flamengo está no caminho certo, porque em 2018, quando caiu, foi até a 3ª fase, e por algumas questões extracampo, o Flamengo acabou ficando fora, mas isso também não apaga os erros. Esse ano foi até a semifinal. Então eu vejo que o Flamengo está no caminho certo, e eu acredito muito que o ano que vem o Flamengo possa trazer aí essa alegria para o torcedor. E esperamos que o Guarulhos também possa, por sua vez, também dar essa alegria ao seu torcedor. Um abraço a você, Herrera, Larutia, boa sorte lá nos jogos. Câmara Esportiva vai estar ao lado do Flamengo, que vai representar Guarulhos. Amanhã tem o evento do Facex, estaremos lá na coletiva, e semana que vem vamos trazer o que de melhor aconteceu. Um abraço, até semana que vem, tchau. Um abraço, Juliano. Meus amigos do Câmara, muito obrigado pela sua atenção. E fica o convite para acompanhar sempre o Câmara Esportiva. Um grande abraço e até a próxima.